Senhoras e senhores, tudo bem? Sejam todos com a paz de Cristo. Vamos falar da prisão de Bolsonaro, Donald Trump e Lula. E Eduardo, vamos falar desses personagens aí do que tá acontecendo, tá? Ontem eu mostrei vocês o seguinte, que Lula tá brabo, igual uma fera. Porque depois da conversa que eles tiveram, pessoal, né, que ia encontrar, que ia ligar, não aconteceu mais nada. Eu mostrei vocês ontem os vídeos. Não aconteceu mais nada. E Lula disse: cadê a redução das tarifas? Cadê os ministros? Estão todos sancionados ainda. Não mexeu uma palha, Donald Trump. Nada, zero. Ah, vão na COP? Não vão, não vou também, tá? E estou sabendo que até os ministros estão procurando e não estão sendo atendidos. Lula disse que está esperando, mas que não vai esperar muito. E que vai ligar para Donald Trump agora no início de dezembro. Esse início de dezembro é o que a gente vai falar, tá bom? Eu peço você que fique até o final. Esse vídeo vai ter de 10 a 15 minutos apenas. Pedir que você curta, que você compartilhe e também se inscreva nesse canal, beleza? Por favor, se inscreve nele. É importante você estar inscrito nesse canal. Nós vamos falar do Eduardo, das articulações, né? Articulações, e também, deixa eu ver aqui, articulações e outras coisas que estão acontecendo que as pessoas não estão sabendo. Eu queria aqui, pessoal, reparar um suposto erro. Eu vou falar suposto porque eu não lembro mais, tá? Do deputado, o senhor Hildo Augusto da Rocha Filho. Não, re, recapitulando. O nome dele é o senhor Hildo Augusto da Rocha Neto, tá? Ele é deputado federal. Ele entrou em contato comigo sobre. Acho que eu falei em um vídeo, acho que foi o ano passado, sobre uma lista de deputados que estavam recebendo 50 e tantos mil reais ali, num rolo aí do INSS, tá? E eu falei, eu acho que a lista de alguns deputados aqui, tá? E aí, pessoal, segundo ele, eu falei o nome dele, né? Eu falei o nome dele. E eu não lembro de que falei o nome dele, porque esse vídeo foi apagado. Esses vídeos, tem vários vídeos que foram apagados, tá? Foram apagados. E eu não lembro se eu falei o nome dele. Então, eu queria dizer o seguinte: se eu falei, tá? O nome do senhor Hildo, eu peço desculpa, nós conversamos. Ele disse: Marcelo, não tem nada a ver com isso, não, rapaz. Sou um cara honesto. Um abraço ao deputado, tá, deputado? Quero dizer que se o senhor quiser vir aqui no canal também, a gente bate um papo. Eu acho que ele é do Maranhão, tá bom? Salvo engano, ele é do Maranhão, tá? Então, se quiser vir aqui, a gente conversa. Tá aqui, ó. O nome dele é Hildo mesmo aqui. Estou aqui com o nome completo dele aqui. Deixa eu ver até o nome aqui. É isso mesmo. Seu Hildo. Ô, Hildo, um abraço pro senhor, se quiser vir aqui, tá bom? A gente bate um papo. Então, se por acaso eu falei, não tem como eu rever, porque os vídeos, eu apaguei vários vídeos e esse vídeo estava lá. Então, ô Hildo, se quiser vir aqui, vamos bater um papo. Eu e o senhor aqui, uma live aqui ao vivo aqui, nós vamos esclarecer isso aí. Às vezes a gente acaba falando nomes aqui, né, pessoal, e acaba falando o nome, nós conversamos, e eu estou à inteira disposição, tá bom, meu amigo, para a gente conversar e até te ajudar também na sua campanha aí, por que não, hein? Ajudar. As pessoas, pessoal, que são de direita no nosso canal aqui, a gente ajudar as pessoas, né? Tem que estar no poder essas pessoas. E quem é de esquerda, a gente respeita também, fique para lá, não tem problema nenhum, tá? Mas se eu falei o nome do senhor, eu peço desculpas aqui, tá bom? Conversamos aí, o cara é gente boa. Eu não conhecia ele, eu recebi uma lista que saiu em vários sites, várias pessoas falaram, e o nome dele estava realmente ali em alguns sites ali, então peço desculpas caso isso aconteceu, tá bom? Um abraço pro senhor e a sua família. Vamos para cima, vamos melhorar esse país nosso aí. Vamos lá? Por que que o Jair Messias Bolsonaro, pessoal, pode não ser preso? Por que que o Donald Trump não chegou e abaixou logo as tarifas? Por quê? Pessoal, quero te dizer uma coisa. Aqui, preste muita atenção. Todos
Os países que o Donald Trump aplicou as tarifas só foi conversar, ou nem conversaram direito, nem sentaram, apertaram a mão, ele reduziu ou zerou. Todos. A Argentina, pelo menos, o Donald Trump até acho que emprestou dinheiro lá para o Milei para poder ele se reeleger, para poder alavancar a Argentina, que agora está dando seus primeiros passos. E o Brasil? Por que não? Por que o Brasil continua as tarifas? Donald Trump está de olho, pessoal, no que vai acontecer com Bolsonaro. E o ministro sabe. O ministro Alexandre de Moraes, da primeira turma, sabe, porque até agora nada foi feito. Por quê? Se as tarifas tivessem zerado ou diminuído, sei lá, se 25%, 15%, porque o Lula pretende reduzir para metade e depois chegar ali a 15%. Esse é o patamar mais ou menos que o Lula espera, de 15%, né? Só que tá ainda cinquentão, filhote. Cinquentão. E olha, se o Lula aplicar tarifa para lá, vem o dobro. Então, é melhor ficar quieto. E o Lula disse que vai ligar, então, no início de dezembro, porque início de dezembro poderá ser já ali, até o dia 14 agora, né? Que é o julgamento dos embargos de declaração, dia 14, já foi negado, mas tem que esperar até o dia 14. Beleza. Para publicar o acordo. Publicou o acordo, logo em seguida expede-se os mandados de prisão, né? De prisões para eles. Mas por que Donald Trump ainda não reduziu, fez nada? Porque se tivesse feito, o ministro ia falar: tiraram a Magnitsky das minhas costas, os meus vistos. Então, meus vistos que eu falo da família também ali, a senhora Viviane também, né? Entre outros. Então, eu vou caminhar. Só que Donald Trump falou: peraí, vou deixar isso quietinho. O processo de Bolsonaro tá caminhando. Tá caminhando. Então, eu vou ficar quietinho aqui e esperar o que vai acontecer com Jair Messias Bolsonaro. Lula, pessoal, não conseguiu absolutamente nada. Zero. O Lula não conseguiu nada. Nada. E ele tá envergonhado com os ministros. Por quê? Os ministros imaginam que isso é uma questão política e não jurídica. Política. Por que política? Pessoal, política, né? Um governo conversa com outro, política, né? Jurídica seria os ministros que se acham que foram prejudicados, eles procurarem a justiça. Mas vai procurar a justiça como? Me diz. A lei foi analisada e aprovada. Essa lei Magnitsky, pessoal, ela não é assim, então aqui esse nome aqui. Não é assim não. Ela é passada por uma comissão, não é tão rápido. Inclusive, o Gilmar Mendes está passando, né, por essa avaliação e outros aí. Tem uma nova. Não é tão simples. Chegou, vamos. Não. Tem que ver o que essa pessoa está fazendo de errado. Não é tão simples chegar lá e falar: vamos incluir fulano aqui na Magnitsky. Não, e não é o Donald Trump também sozinho que aplica. Ele espera primeiro uma investigação ali, depois, é tipo uma comissão, né? Tipo a CCJ, por exemplo. Passa por um estudo, depois fala: o Donald Trump, tá aprovado. Mete a caneta. Ou não foi aprovado, tá? As tarifas, o Eduardo disse que nada tem a ver com ele. As tarifas foi uma questão pessoal de Donald Trump, que ele não pediu, mas Donald Trump aplicou. Gente, o governador de Mato Grosso mesmo criticou o Eduardo, falando que Eduardo enlouqueceu, tarifa e tal. Eduardo diz: as tarifas não tem nada a ver comigo, é uma questão de Trump. Ele taxou a China, acho que é das maiores potências do mundo, acho não, certeza, né? A China, a 100%, depois voltou atrás, papapá, mas imagina nós brasileiros aqui, né? Então Donald Trump, ele aplica para a pessoa ir conversar com ele para poder acertar. Só que o Lula conversou, mas não conseguiu. O Lula foi um desastre. O Lula não conseguiu acertar as contas e para o Lula se sair bem com o Supremo e com os produtores, o Lula tem que conversar com o Moraes, se é que já que não, para não prender Bolsonaro, tá? Deixar ele em casa
e a anistia ser aprovada, porque se prenderem Bolsonaro na Papudinha, o 19º Batalhão da Polícia Militar, né? Me parece que o Moraes quer enviar ele para lá. Se isso acontecer, poderemos as nossas tarifas supostamente aumentar para 100, né? E as sanções aumentarem ainda mais. Ninguém vai regredir aqui, tá? Ninguém. Os Estados Unidos não vai fazer isso de jeito nenhum. Porque o Bolsonaro é o foco, pessoal. É a cereja do bolo, é o principal. Não é que o Donald Trump tem algo contra o Brasil, pelo contrário, ele até gosta do Brasil. Ele diz, já também abro aspas, ele disse, olha, os governantes do Brasil estão fazendo coisas erradas, por isso as tarifas. E o que é as coisas erradas? Conluio com o Supremo Tribunal Federal, conluio para poder deixar as coisas aí como eles querem. Graças a Deus que nós temos o Donald Trump. Depois que estender aquela bandeira de Israel, as pessoas usam bandeira dos Estados Unidos. Ah, o brasileiro. Pessoal, o brasileiro está contando com os Estados Unidos. Não tem jeito, filho. Aqui dentro desse país aqui, não adianta. Não tem deputado, não tem senador, não tem ninguém que tem coragem de peitar o ministro Alexandre de Moraes. Ninguém peita ele. Ninguém. Você vê que agora está na DPF 639, é isso? Salvo engano, a DPF das favelas está lá. Ontem mesmo ele mandou parar a investigação do delegado. O delegado está investigando, manda para mim tudo para o meu gabinete, tomou para ele. Pessoal, as provas, tudo é dele, é ele que faz. Agora já não basta esse inquérito das fake news, que já tem 6 anos, salvo engano, esse estômago de elefante que a gente chama, que cabe tudo lá. Agora também a DPF das favelas, ele engoliu também, pessoal. Não tem condições. Alguém tem que parar esse homem, não é possível que a gente vai viver toda a vida por causa de um homem. Um homem que não é presidente, não foi eleito, nada, não é juiz, não é nada. Tá? Advogado como eu. Tá? Moraes é advogado como eu. Tá? Foi nomeado por Temer. Tá. Aí o cara desse mandar no país inteiro. E mesmo que fosse juiz, mesmo que fosse desembargador, juiz, mesmo que fosse, não tem condições de um homem só mandar no país. Não é possível isso acontecer. Não tem condições. Tudo é ele. O Bolsonaro, para cortar cabelo, tem que pedir o cara. Cabelo. Tem lógica isso, cara? Ô, Moraes, eu vou cortar cabelo. O cara tem que me pedir. Se não pedir, e o que vai acontecer depois do trânsito em julgado? Do processo de Bolsonaro, que vai ser início de dezembro. Só Deus para saber o que esse homem vai inventar agora. Só Deus. Não sabemos. Então, não vamos aqui agradecer a Trump. Sim, devemos agradecer a Trump. Poderia estar pior. Poderia estar pior. Um cara igual a Eduardo Bolsonaro, pessoal, a bucha que esse cara tá segurando é brabo. É brabo, pessoal. Ele pode ter, talvez, que nunca mais voltar para o país enquanto ele tiver no poder, o Moraes. E o poder dele, pessoal, se ele não for impeachmentado, é 20 anos ainda no poder. 20 anos. Então, se você pegar o Eduardo, deve ter 45 por aí, 55, 65 anos. O cara vai estar idoso. Que é a minha idade também, mais ou menos. Para o cara voltar, para o Eduardo voltar. Pra você ter uma ideia. Né? E aí o Lula tá colocando mais pessoas no Supremo. Outros Moraes. Zanin, que é um cara mais novo ainda. Vai ficar quantos anos? Zanin fica até 2050 e tanto no Supremo. Agora tem o Messias, que é um cara novo também, que fica até 2050, que o Lula vai indicar. E olha, pode piorar. Se a gente não eleger ninguém aqui, da direita, pode piorar, porque o Lula vai indicar outro no lugar do Fux, outro no lugar da Carmen Lúcia, e, salvo engano, Dias Toffoli, mais três. Aí pronto. Então, essa eleição que vem agora é eleição de vida ou morte, pessoal. Vida ou morte. Eleger deputados, eleger senadores a nosso favor, porque senão nós estamos completamente lascado, pessoal. Lascado.
Tá? Não vamos ficar brincando de campanha. Não, pessoal, vamos assistir as lives, vamos curtir, vamos compartilhar, pessoal. A coisa é braba, a coisa é feia, pessoal, tá? Não vamos parar. O Hugo Mota está falando aqui hoje, ao chegar na Câmara dos Deputados, falei com a imprensa sobre o marco do crime organizado, papapá. O que ele vai pautar hoje aqui? Anistia nada. Então vai se danar. Interessa a nós aqui anistia, tá? Anistia. Isso mesmo, anistia. A vereadora aqui, vereadora de Ibá, Minas Gerais, terá que pagar a indenização de 24 mil por postagem contra a comunidade LGBT. O que ela escreveu? Não vi travestis, transgêneros, feministas de cabelo azul e sovaco, cabeludo, ajudando nas enchentes. Também não tinha bandeirinha de arco-íris e de movimentos LG não sei o quê. Resumindo, nas horas mais difíceis, são os machos tóxicos que salvam o mundo. Sempre foi e sempre será. Né? Aí foi processada e vai ter que pagar por causa, 25 mil por causa de ó, comentário tá aí, ó, a vereadora. Tá aí, pra você ter uma ideia. Ela quis dizer o quê? Há tanto mimimi pra lá, tanto mimimi pra cá, que na hora do vamos ver, o nome dela é Roberta Rodrigues, ela é do Avante. Na hora do vamos ver, segundo ela, não aparece ninguém aí, o cabelinho pintado, coisa e tal, para poder ajudar nas enchentes, etc e tal. Ela tá certa ou ela está errada? Comenta aí, agora, né? Vamos lá, comenta aí. Será que ela tá certa ou será que ela tá errada? Isso aí. Vamos torcer que Donald Trump aperte o cinto lá, meu irmão, para que Bolsonaro não vá preso. Estou muito preocupado com a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro disse que o Moraes quer humilhar ele. Só prender ele por alguns dias, só para dizer, eu prendi Jair Messias Bolsonaro para entrar para a história, né? E o Moraes entra para a história? Entra como ruim. Eu discuti esses dias com uma pessoa, discuti, modo de dizer, que ele achava que só entrava para a história quem era bom. Eu falei, não, negativo. A pessoa entra para a história sendo bom ou sendo ruim. O Bin Laden entrou para a história quando ele derrubou as Torres Gêmeas. Entrou para a história. O Hitler entrou para a história, né? A irmã Dulce entrou para a história como boa, né? Segundo falam, eu não conheci, né? Como boa, uma enfermeira boa, né? Então a pessoa pode entrar para a história de várias maneiras, né? E o Moraes, ele vai entrar para a história? Sim. Como? Ruim ou bom, você acha? Prendendo pessoas, velhinhas, pessoas com câncer e etc e tal. Como que o Moraes entraria para a história? Escreve aqui embaixo. Curta, compartilha. Forte abraço.